Corte de hoje, a atualização a respeito da negociação do clube pelo atacante Biel. Juan Quinteiro, ainda existe alguma possibilidade de ser contratado pelo clube? E Carlos Vinícius livre no mercado, seria uma boa opção? O nome dele surge forte dentro do Corinthians. Deixa seu like, se inscreva, estamos com a meta de 50 inscritos para esse vídeo, os créditos na descrição para o Café do Setorista. Bora pro vídeo. Há uma divergência hoje porque há uma turma que acha que 7 milhões de euros pelo Biel, uma turma dentro do Corinthians, não tô falando de torcida, tá? Não estou falando do conselheiro, com todo respeito ao torcedor e ao conselheiro, claro, mas eu estou falando, né, de pessoas importantes lá dentro. Algumas que acham que seria uma loucura, porque o Corinthians não tem dinheiro, está quebrado, não tem condição hoje de pagar 7 milhões de euros por um jogador, e há também aqueles que, né, que justificam a questão dos 7 milhões de euros. Ou você, né, por exemplo, quem é a favor dos 7 milhões de euros no Corinthians? Claro que eu não vou falar quem é a favor e quem é contra, para não estar queimando ninguém, né? Até porque tudo que o Corinthians menos precisa agora é de lenha na fogueira, né? A questão é a seguinte, quem justifica, e eu vou falar um negócio para vocês, viu? A justificativa dos 7 milhões de euros em relação ao Biel pode te jogar uma seta na sua cabeça. Porque é o seguinte, quem acha que o Biel vale 7 milhões de euros, diz que jogadores de ponta no mercado, atacantes de beirada, do drible, são jogadores caros, tá? E se você quer pagar por um jogador que seja incontestável, um atacante de beirada de campo, que seja incontestável, esse jogador hoje não custa menos que 10 milhões de euros. Tá? Você vê o Jacos, tá dizendo, o Jacos, eu sou a favor, Samir. Tá? Tem gente que é contra. Vamos lá. Vamos lá. Eu passo o dia inteiro conversando com pessoas relevantes no Corinthians, porque não é relevante no sentido de decisões, para não chegar aqui e dar a opinião de alguém, tá? Opinião de alguém, eu fico com a minha. Então é o seguinte, a pessoa que alega, o lado que alega que 7 milhões de euros pelo Biel vale, essa pessoa diz o seguinte, tá? E tem gente que concorda, né? Não se esqueçam da contratação do Pedro Raul, né? Eu sou a favor, Samir, enfim, vamos ver quem é mais a favor, quem é contra, tem aí. Eu sei que é a sua opinião, Jacos, eu sei, tá? A pessoa que alega que 7 milhões de euros ela é um valor justo pelo Biel, ela alega que você hoje não consegue contratar um jogador incontestável, que seja ponta, não um zagueiro, volante, meia, mas um ponta, driblador de lado, que você não consegue hoje contratar um jogador incontestável por menos de 10 milhões de euros. Compreensível a visão desse lado. Por quê? Porque realmente, você quer contratar um jogador que a torcida vai ao delírio, ninguém vai reclamar. Quanto que custa o Pedro hoje no mercado? O centroavante do Flamengo? Ninguém vai contestar o Pedro. Só que você não vai pagar pelo Pedro menos de 15 ou 20 milhões de euros, eu acho. Então, por exemplo, quanto que o Palmeiras pagou pelo Paulinho do Atlético Mineiro, que é uma contratação incontestável. Contratações incontestáveis nessa posição, você não paga menos do que 15 milhões, entre 10 e 15 milhões. Eu acho que essa pessoa tem razão. Eu não tiro a razão dela, tá? Agora, vamos lá, né? O Paulinho nisso tudo, acho que foi 15 milhões, se eu não me engano, tá? 15 milhões, se eu não me engano. Agora, olha só. A questão é a seguinte. Eu entendo a avaliação de um profissional do Corinthians que me diz que hoje você não contrata um jogador incontestável para jogar na beirada do ataque, para ser titular hoje, por menos de 15 ou 10 milhões de euros. E o jogador de 7 milhões de euros, na verdade, é um jogador bom, potencial bom, mas não é top. Não é incontestável, que é o caso do Biel. Fechou? Eu entendo esse profissional. Só que tem uma questão. Eu entendo também aqueles que dizem o seguinte, 7 milhões de euros é loucura por conta da situação do Corinthians. Os dois lados têm a sua razão. Eu entendo os dois lados. Porque o Corinthians também não está em condição de pagar 7 milhões de euros por uma aposta. O Biel é uma aposta. Ninguém garante que vai dar certo. Tudo bem que toda grande contratação, ninguém garante que vai dar certo. O Alexandre Pato parecia que ia dar muito certo. Isso não tem como dar errado. Tinha como dar errado e deu. Tá? Tem contratações que dão erradas. O Corinthians não está no momento de apostar os 7 milhões de euros no jogador Biel, tá? E vou falar para vocês. Eu conversei com várias pessoas sobre o assunto. Uma delas me falou que o Corinthians não enviou a proposta de 7 milhões de euros. O Corinthians enviou uma proposta abaixo dos 7 milhões de euros. Outra fonte me disse que o Corinthians realmente fez a proposta de 3 milhões e meio de euros por metade dos direitos econômicos do Biel e o Sport não aceitou. O Sport pediu 7. E aí o Corinthians subiu o valor para tentar comprar realmente os 100%
do jogador. Caso o Sport aceite realmente negociar o jogador com o Corinthians, o que o Biel vai receber, já tá tudo certo entre ele e o Corinthians. Entendeu? Então, se fosse 7, já teria vendido, já teria o negócio fechado e eu estaria aqui cravando a primeira contratação do Corinthians nessa janela e a segunda no ano de 2025, já que a primeira foi o Anchilleri. Agora, aí vem aqui para vocês a importância desse título, tá? Se o Sporting recusar a nova proposta do Corinthians, pode ter sido de 5,5, 6, 6,5, duvido que seja 6,5, né? Eu tô indo entre 5 e 6, tá? Se o Sporting recusar, nós temos algumas pontas grossas, né, grandes no Corinthians, que dizem o seguinte: tem que fazer a de 7, tem que pagar 7, é o valor. E tem outras que dizem, não podemos pagar 7. Quem vai vencer, eu não sei. Então, a proposta de 7 milhões, muita gente pode até falar assim, pô, Samir, mas vai ou não vai? Eu não posso falar, as pessoas não decidiram. Há uma divergência sobre os 7 milhões de euros. Juan Quinteiro passou a seguir Fabinho Soldado nas redes sociais. Isso me deu trabalho hoje. Por quê? Porque eu trouxe com exclusividade que o Quinteiro foi oferecido ao Corinthians, quer jogar no Corinthians, mas ele foi recusado, tá? É um nome que não interessou, mas ele tá na mesa da diretoria corintiana, então isso é uma informação. O nome dele veio à mesa, tanto que ele segue o Anchilleri, segue o Carrídio, tem um outro, né, Davi, que ele segue, Anchilleri, Carrídio, tem mais um. E o nosso querido Fabinho Soldado. Aí me despertou uma curiosidade para saber se rolou um reviravolta. Por quê? Eu já estava assim meio com uma pulga atrás da orelha que poderia haver um reviravolta nesse caso. Porque quando eu soltei a informação, cara, o torcedor começou a pedir em peso a contratação do Quinteiro, com algumas exceções, tá? Com algumas exceções. Tem gente que fala que ele anda em campo, que ele tá gordo, né? Tem um monte de coisa. O Marco também passou a seguir o Fabinho, é verdade, João. A gente não deve levar muito em conta essa questão de quem passou a seguir ou não, tá? O Malco é um jogador impossível hoje para o Corinthians contratar por conta dos valores, né? O tanto que ele ganha por mês é um absurdo. O Malco nunca, né, vai deixar a Arábia, né, com um salário daquele para ficar sofrendo pressão aqui no Brasil, tá certo? Quinteiro é morto lento, né? Enfim, pessoal, tudo falando mal do Quinteiro aí também, né? Tem bastante, eles não se decidem também. E aí o que acontece? Uma fonte no Corinthians me disse o seguinte, Samir, 2 eu conversei, aliás, tá? 3, tô lembrando da terceira aqui agora, que eu também perguntei. Só que 2, são diretas do assunto. E essas me falaram o seguinte, Samir, não tem nada, continua a mesma coisa. Foi oferecido, mas não interessa. E a pessoa me disse, se passar a interessar, você vai ser o primeiro a saber. Mas eu acho difícil porque não há interesse da nossa parte. Eu entendi nas entrelinhas que é um nome que está na mesa, que não é aquele nome que tem aquela rejeição, sabe, de jeito nenhum, mas que realmente não interessa hoje, né? Não interessa hoje, mas que se o Corinthians bater cabeça no mercado e não conseguir contratar ninguém, já tem um cara ali disposto a jogar no Corinthians, né? E que já se ofereceu e que o Corinthians poderia abrir negociação. Então, vou deixar a informação na temperatura certa, até para não ser cobrado depois. Hoje não existe nada, mas eu não duvido que possa abrir uma negociação mais para frente. 1,90 m, canhoto, jogador de 30 anos, deixou a Inglaterra depois de atuar em apenas 4 partidas na última temporada, todas elas saindo do banco de reservas, ele não fez gols. E um outro amigo meu, o Rodrigo, disse, Samir, lembro de uma informação sua que o Dorival queria um 9 com essas características. Lascou. Ó, Samir, ele chegou a negociar com o São Paulo nessa janela, empresário Bertolucci, né? Foi oferecido ao Fluminense, mas o Renato Gaúcho não quis. Carlos Vinícius, temporada 2024-25, 4 jogos, 0 gols, 4 minutos jogados. Jogou no Tottenham. Caramba, jogou no Tottenham ainda? Hein? Jogou no Tottenham ainda? Temporada 2023-24, 30 jogos, 5 gols, 1 assistência. 665 minutos jogados. Jogou no Galatasaray e no Tottenham. Carlos Vinícius, oferecido ao Corinthians, tá? Nossa, que... Vamos ver aqui, a matéria do GE diz o seguinte. Matéria do GE. Sem clube desde o fim do contrato com o Fulham, na Inglaterra, o atacante Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians. O clube debate a possível contratação de 30 anos. Eu não aceito.
Carlos Vinícius não teria custo de transferência e chegaria para preencher uma lacuna de centroavante deixada desde o empréstimo de Pedro Raul Ceará. Se for para trazer o Carlos Vinícius, é melhor pegar o Pedro Raul de volta, porque vocês pagam pro Pedro Raul jogar no Ceará, seus gênios. Então, assim, o Carlos Vinícius está livre no mercado, beleza, gente? Está livre no mercado e vou te falar. Estamos lascados, meu irmão. Bem, passou por base do Santos e no Palmeiras na Europa desde 2018. Ai, meu Deus do céu. Eu repito, se for para contratar Carlos Vinícius, pagar 7 de euros no Biel, trazer o Quinteiro, fica com o que tem. Só precisa cobrar os jogadores para eles jogarem. Rapaziada, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Meu nome é Thiago e você está no canal Infotimão Corinthians. Te atualizo quase que diariamente a respeito das notícias do Coringão. Deixa seu like, se inscreva, estamos com a meta aí de 50 inscritos para esse vídeo aí. Tamo junto, fui!